Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você, para todos os que querem aprender mais a palavra de Deus e saber aquilo que o Senhor nos fala para o dia a dia, tirarmos lições preciosas das Escrituras. Fizemos esta série de programas sobre as mulheres da Bíblia e temos aprendido tanto. Não só as mulheres, é claro, nós extraímos lições preciosas. E no programa de hoje conversaremos sobre mulheres da Bíblia e adoração. Vemos os homens adorando, vemos os salmistas, vemos Davi e as mulheres. Vamos ver as mulheres adorando ao Senhor? Então, deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós podemos ler o livro de Salmos, encontramos ali Davi, até mesmo Salomão, encontramos os filhos de Coré, ou Corá, encontramos Jedutum, Emã, encontramos salmistas. Não vemos ali um salmo de autoria feminina, pelo menos alguns salmos não têm o seu autor. Quem sabe algum deles foi feito ou teve a inspiração do Senhor para uma mulher. Nós vamos ver que lá no Apocalipse ali estão os 24 anciãos, ali estão os anjos, ali estão os 4 seres viventes adorando ao Senhor. E nós vemos que o Senhor mostra uma multidão inumerável de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Uma multidão de homens e mulheres, de grandes e pequenos, adorando o Senhor. Adorar ao Senhor é este privilégio tão maravilhoso que nós temos, de poder contemplar o Senhor na beleza da sua formosura, de poder aprender só de contemplar Deus, nós podemos conhecê-lo e aprender mais sobre Ele. Mas a Bíblia nos fala de mulheres, aqui no Antigo Testamento, mulheres ligadas à adoração. Mulheres tocando instrumentos musicais, mulheres cantando, mulheres dançando, mulheres adorando ao Senhor, adorando na unção do Espírito Santo, adorando ao nosso Deus. Vamos ver, por exemplo, aqui em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, nós vamos ver 3 filhas de Emã. Vamos lá? Diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi. E a partir daí, Davi então começa a citar os nomes, nome por nome. A família inteira estava ali ligada à adoração, ligada à música. A música, ou este dom, este talento natural para a música, é uma coisa assim bem genética, é algo que Deus dá. E geralmente quando há um músico na família, ele não é sozinho. Os filhos dos filhos e outros parentes também estarão envolvidos na música. Há pessoas que têm um dom tão maravilhoso que elas são capazes de tocar qualquer instrumento e tocam muitas vezes de ouvido. E essas pessoas, se estudam mesmo música, vão ficar instrumentistas, músicos, peritos, perfeitos. E aqui Davi então escolhe, para o serviço do templo, Davi escolhe os melhores. Sabemos que Davi tinha este dom. Davi era um músico, Davi tocava harpa, Davi era muito afinado. Os instrumentos de corda, eles são afinados, não é? Com o diapasão, com a nota lá. Então, Davi tinha um ouvido muito apurado.
era um músico por excelência. E Davi usava o seu talento para Deus. E você, tem usado o seu talento para Deus? Tem usado os dons que Ele te deu para o seu serviço? Saiba que a vida passa tão depressa. A Bíblia nos diz que nossa vida é como um conto ligeiro, passa rápido demais e nós devemos aproveitar cada dia, cada instante, cada minuto para glorificar o Senhor. Então, se você tem um dom natural para a música, seja o canto, seja um instrumento que você toca, quer seja o violão, a percussão, a bateria, os instrumentos de corda ou de sopro, que você realmente possa adorar o Senhor, possa usar o seu talento natural para a glória do Senhor e em adoração. Vemos aqui neste texto que Davi começa a nomear, colocar cada pessoa no seu devido lugar para adorar ao Senhor. E ele então chamou aqui para o serviço os filhos de Asaf. Asaf era músico, Asaf era compositor, Asaf era maestro. Os seus filhos tinham também essa grande habilidade. Eu conheci uma jovem senhora, esposa de médico, lá no Mato Grosso. O nome dela era Lacimi. Eu falei, Lacimi, que nome diferente. Seu nome parece de notas musicais. E ela falou exatamente isso. São as notas musicais. Meu pai é maestro, nós somos 5 irmãos e todos têm os nomes das notas musicais numa sequência. Tinha Lacimi, tinha Dó, Ré, Mi, e não sei os nomes dos outros, mas todos com as notas musicais. Porque aquele homem, aquele pai, era um amante da música. A música estava dentro dele e ele extravasava esta música até mesmo nos filhos e nos nomes de seus filhos. Então aqui nós vemos os filhos de Asaf, que era um compositor, os filhos de Emã e de Jedutum. Foram chamados por Davi para comporem o serviço de adoração ao Senhor 24 horas naquela tenda. O serviço de adoração ao Senhor em 24 turnos diariamente. As crianças eram preparadas desde os 7 anos de idade. Começavam a cantar com aquela voz aguda, bonita. Os meninos cantavam, adorando ao Senhor. Davi então os colocou e fez o rol. E nesse rol ele vai citar também as filhas. Vamos ver? Olha aí na sua Bíblia o texto seguinte, no capítulo 25 de 1 Crônicas, versos 5 e o 6. Diz assim: todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Então, aqui nós vemos neste texto que Deus abençoou Emã. Emã não era apenas um músico, Emã não era apenas um levita da tribo de Levi para o serviço do Senhor, mas Emã também era o vidente do rei. Isso significa que ele era profeta. O ministério profético muitas vezes está ligado com o ministério da adoração, ou seja, uma adoração profética. Nós encontramos nos Salmos, no livro de Salmos, muitos salmos proféticos. Salmos que estavam cantando não apenas as emoções do coração, as necessidades do coração humano, cantando não somente os feitos do Senhor, a história do povo de Israel, mas há muitos salmos que falavam do futuro. Por exemplo, no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Este é um salmo profético cuja profecia ainda não se cumpriu, está para se cumprir. O Salmo 22, retratando toda a cena da cruz, nos mostrava Jesus ali sendo crucificado, nos mostrava toda a cena em volta de demônios, mostrava ali pessoas que não eram do povo de Israel diante do Filho de Deus sendo crucificado. Mostrava a dor, mostrava o sentimento, mostravam as suas vestes sendo repartidas, as suas mãos e os seus pés sendo perfurados pelos cravos. Mostrava ali toda a dor de Jesus. No Salmo 22, um salmo profético, um salmo que falava algo que ia acontecer e que mesmo assim Israel, a nação, não estava preparada para receber, para entender, e entregaram Jesus, dizendo: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então, Emã, ele era vidente do rei, ele era um profeta, ele tinha a palavra de Deus para Davi. Emã buscava sua inspiração em Deus e adorava o Senhor. E diz aqui que Deus abençoou Emã com poder. E sabe qual foi a bênção dele? A família. Isso mesmo. A família é uma grande herança, é um grande presente de Deus para nós. Emã teve 14 filhos e 3 filhas. 17 filhos ao todo. Emã deixou para os seus filhos esta herança tão linda, a herança de terem a música, a adoração correndo no seu sangue, correndo, fluindo do seu interior, sendo bênção para a sua nação, na sua época, na sua geração. 14 filhos e 3 filhas. Bem, as filhas de Emã, conforme diz o restante do versículo, estavam também sob a direção de seu pai para o canto e aos instrumentos, símbolos, que são aqueles pratos, alaúdes, uma harpa menor e harpas. Alaúdes, harpas e símbolos, e o canto. Essas 3 meninas eram músicas, eram musicistas, elas eram cheias de dom, de talento, de afinação e foram usadas para a glória de Deus na adoração ao Deus Altíssimo. Os filhos de Emã eram músicos e as filhas também ali estavam na adoração. Vemos então as mulheres aqui, mulheres da Bíblia, na adoração, com suas vozes, com os instrumentos musicais, com a sua dança e com o seu envolvimento ali na música. Nós temos visto nos nossos dias algo muito lindo. Pessoas que às vezes vão gravar um CD, estão ali no estúdio ou estão gravando de uma maneira até mesmo não profissional, uma maneira caseira, gravando na igreja ou num pequeno estúdio. E é uma música de adoração. É uma adoração tão profunda. A motivação do coração dessas pessoas é tão grande de adorar o Senhor que tem acontecido, e nós já temos ouvido isto, de anjos cantarem junto. Anjos entrarem nesta adoração com suas vozes, com seus instrumentos, em notas tão agudas que a garganta humana, as cordas vocais humanas não alcançariam tão alto tom. Adoração. Adoração na terra entra nos céus. A adoração dos céus se mistura com a adoração da terra. Então, as mulheres também foram chamadas, também foram separadas por Deus para adorar, com instrumentos musicais, com o seu canto, com a sua voz, na dança e de toda forma proclamando a glória do Senhor. Então vemos aí as filhas de Emã. Vamos ver também outra menina usada por Deus para adorar. Miriam, em
no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21, nós lemos o seguinte: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha que coisa linda. Aqui também Miriam é chamada profetisa. Está vendo? A adoração ligada, linkada, conectada com o ministério profético. A adoração e a profecia andam juntas, estão imbricados. A adoração profetiza, a profecia adora. A profecia traz os céus à terra e entra com os céus em nosso coração. Profecia e adoração. Adoração profética. Miriam era profetisa. E Miriam, já quando saiu do Egito, deveria ter no mínimo, 85 anos. Daí para mais, talvez 86, 87. Era uma mulher madura, era uma mulher idosa. Eu creio que Miriam era esguia, magra, alta, é um modo como eu a vejo. Talvez fosse até diferente disso, talvez fosse gordinha, baixinha, não sabemos, mas o certo é que Miriam tomou um instrumento musical. Ela tomou um pandeiro, um tamborim. E Miriam saiu com o tamborim, saiu com aquele pandeiro, tocando, dançando. Aquela senhora idosa dançando com seus braços, com as suas mãos, com seu movimento tão leve como que tomada mesmo pelo Espírito Santo para adorar ao Senhor. Quando foi? Quando atravessaram o Mar Vermelho. Quando pisaram em terra seca do outro lado do mar, quando passou a última ovelhinha, o último israelita, atravessando o Mar Vermelho, saindo das terras do Egito e pisando na Arábia. Quando o último passou e Moisés estende novamente a vara sobre o mar, as águas do mar vêm e cobrem o exército de Faraó. Faraó, os exércitos dele completamente, seus cavalos, seus cavalarianos, as suas bigas com as suas rodas de ouro, tudo aquilo ficou no fundo. Todos foram afogados. E eu imagino que com armadura se tornam pesados. Os cavalos, atrelados às bigas, aos carros de ferro, eles não podiam nem mesmo nadar, porque estavam pesados, estavam para o fundo. E aqueles guerreiros, com seus escudos, com as suas armaduras, com seus elmos na cabeça, com as suas couraças, eles não puderam também nadar e fugir daquele momento quando as águas os cobriram. E Miriam, vendo Moisés cantar, Moisés cantando um cântico de vitória, um cântico de alegria, um cântico de triunfo, porque ali encerrou a batalha, ali encerrou a perseguição do Egito, ali nunca mais o Egito foi o mesmo, nunca mais o Egito veio atrás de Israel, nunca mais o Egito se levantou para segurar, reter ou trazer Israel de volta como escravo. Então o povo dançou e celebrou e cantou, e Miriam com tamborim, com dança, ela ia puxando as mulheres no coro daquela canção que Moisés entoava. Moisés cantava as estrofes, Miriam o refrão, junto com as mulheres. Fizeram aquela roda tão linda, aquela dança maravilhosa. A dança hebraica é muito pueril, a dança hebraica é muito majestosa. Ela é infantil, ela é como uma música de roda. E ela é de adoração, adoração ao Senhor. Miriam foi profetisa e ela foi
adoradora. Vemos então aqui no Antigo Testamento mulheres ligadas à adoração, mulheres com o dom da música, mulheres que dançam, mulheres que tocam instrumentos, mulheres que puxam o coro, mulheres adoradoras. Miriam, as filhas de Emã. E vamos ver também uma mulher que foi líder em Israel, uma mulher que puxou para o Senhor a glória na sua época quanto à guerra, à vitória sobre o rei lá do norte, de Azon, quando o seu Baraque, quando Baraque, que era líder em Israel, o seu chefe em Israel, não teve coragem de ir lutar. Uma juíza, Débora, ela se levantou como mãe em Israel. Ela se levantou e levou o povo à vitória. E levou o povo também à adoração. Nós vemos aqui os dons ministeriais ligados à adoração. Dons ministeriais ligados a esta bênção tão grande da música, da dança, dos instrumentos musicais. Vamos ver então Débora em Juízes capítulo 4, do versículo 4 ao 5. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Olha aqui, Débora profetiza. Débora vai cantar, Débora vai adorar, mas Débora vai profetizar. Estamos vendo aqui as filhas de Emã, estamos vendo Miriam, estamos vendo aqui Débora sendo profetisas e adoradoras. Vemos estas mulheres, independentemente da sua idade. Talvez Débora tivesse os seus 35, 40 anos, quando ela foi à guerra com Baraque. Talvez Miriam, que já mais idosa, com seus 85 a 88, 89 anos, dançando, tocando tamborim e fazendo o refrão das músicas de Moisés. Vemos estas mulheres puxando o povo para a adoração. E vamos ver aqui Débora entoando um cântico que ela compôs, um cântico que o Espírito Santo colocou nos seus lábios. No versículo 1 ao 3 do capítulo 5 de Juízes diz: Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. No versículo 7 nós lemos: Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Aqui está Débora, uma juíza. Débora profetiza. Débora adoradora. As mulheres têm esse ministério tão lindo, um ministério da profecia e da adoração. Serviço ao Senhor. Mulheres que cantam, mulheres que adoram, mulheres que profetizam, mulheres que conhecem o Senhor, mulheres que têm intimidade com Deus, mulheres desde o Antigo Testamento servindo ao Senhor de todo o coração. E nós, hoje, no século XXI, precisamos também ter o nosso coração aberto, pronto para amar ao Senhor, servir ao Senhor, cantar ao Senhor, tocar instrumentos e adorá-lo, contemplá-lo em toda a sua beleza e alegrarmos-nos no Senhor. Vamos fazer isto? Tire um tempo de adoração todos os dias. Não só você, mulher, mas você também, meu irmão. Tire um tempo de adoração.
Adorem ao Senhor. Vamos buscá-lo com todo o nosso coração. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos. Curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e eu Te recebo, Senhor, nesta hora, como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, lava-me, limpa-me de todo pecado e dá-me alegria de viver só para Ti, de ter o meu nome escrito no livro da vida e de viver uma vida íntegra, reta, na Tua presença, para a glória do Teu nome. Senhor, nós oramos pelas mulheres que nos assistem, para que sejam guerreiras, para que sejam usadas por Ti, ó Deus, como profetisas, sejam usadas por Ti para o Teu reino, para a Tua glória, como ministras de louvor, como adoradoras do Deus Altíssimo. Abençoe cada uma, para que cada uma possa buscar a Tua face, possa se alegrar em Ti, possa ter o seu coração cheio do Teu Espírito Santo e fazer aquilo que Te agrada, que Te honra, que Te glorifica. Abençoamos cada lar representado, em cada família, em cada casa onde chega este programa. Abençoe cada lar com paz, com alegria, com a Tua presença, com Teu amor. E desperte outros para também estarem adorando o Senhor em espírito e em verdade. Abençoe cada coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.